do capítulo 4. Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, verso 1. Diz o seguinte: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. Agora passe a sua Bíblia aí, capítulo 5, passe uma página, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Passe mais uma página, capítulo 6, versículo 1. Diz o seguinte: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Amém. O livro de Atos é a história da igreja. A igreja de Jesus Cristo nasceu no capítulo 2. No capítulo 2, o Espírito Santo desceu, Pentecostes, o reino de Deus chegou, a igreja chegou, o Espírito Santo veio morar na terra, e ali, naquele primeiro dia, 3.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro. Então ali a igreja chegou, o evangelho chegou. No capítulo 3, Pedro e João, usados por Deus, oram pelo um homem paralítico e eles ficam curados. Esse cântico aí: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levantou e andou, e a multidão ficou assim estupefata com o milagre, um homem paralítico de nascença. E daí outra multidão se converteu. 5.000 pessoas chegaram até a igreja de uma hora para outra. O reino de Deus chegou ali em Jerusalém, a igreja chegou em Jerusalém, a igreja está crescendo. Aí, a partir do capítulo 4 em diante, vem o contra-ataque satânico, certo? A igreja chegou, o evangelho chegou, se expandiu, multidões estão se convertendo, o império das trevas, o reino de Satanás, se levantou. E aí Jesus chegou com o ataque da igreja, a igreja chegou com poder e graça. Multidões estão se convertendo. No capítulo 4, Satanás se levanta e a partir daí ele começa o seu ataque contra a igreja. E nesses 3 capítulos você vai ver o ataque do diabo à igreja. Cada capítulo é um ataque. E esse ataque ele usou sempre na história da igreja, está usando hoje e continuará usando sempre. Esses ataques malignos aí. Então, primeiro, capítulo 4. Primeiro ataque de Satanás à igreja é a perseguição. Primeira coisa, as autoridades se levantam, as autoridades religiosas, Anás, Caifás, os sumos sacerdotes, começam a perseguir os apóstolos.
prende eles, leva eles para a prisão, os ameaça de morte. Se vocês não pararem de pregar, vocês vão ser mortos. Então a perseguição se levanta contra a igreja. Intimidação, medo, coloca diante da igreja, vocês vão ser mortos se vocês continuarem pregando esse nome. Se vocês continuarem falando de Jesus, vocês vão ser mortos. Então a perseguição se levanta ali. E essa sempre foi um ataque do diabo contra a igreja. Na história sempre foi assim. Acho que esse som está retornando, Vicente. Tá me incomodando aqui. Eu estou falando, eu estou ouvindo eu falando para mim mesmo assim. Está dando uma reverberação. Eu fico pensando, o que eu falei? Aí eu já esqueço que eu vou falar na frente. Está me incomodando isso aí. Se só eles ouvirem já está bom. Já ouvi isso aqui que eu vou falar várias vezes. Então a perseguição sempre foi uma arma que o inimigo usou contra a igreja. Agora está bom, está melhor agora. Está melhor. Então assim, desde os tempos apostólicos, no início ali, depois disso aqui, os cristãos são mortos, Estevão é assassinado, a igreja sempre foi perseguida. No ano 64, conforme falei hoje, Nero colocou fogo em Roma, era o imperador de Roma, queria reconstruir, e daí o pessoal veio contra ele e falou, não, quem colocou fogo em Roma foram os cristãos. Aí começou a matar os cristãos, começou a primeira perseguição oficial. Depois, no ano 90, Domiciano, outro imperador, começou a perseguir cristãos. Os cristãos são perseguidos pelo governo, pelas autoridades religiosas, são perseguidos pela família, são perseguidos. O apóstolo Paulo diz que todo mundo que quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Aí a gente pensa assim, mas como é que uma pessoa que faz o bem, que segue a mensagem de Jesus Cristo, do amor, um cristão verdadeiro, que é um cristão discípulo de Jesus, ele só faz o bem. Por que ele é perseguido? Por que o pastor José Dilson, lá no Senegal, que tem uma miséria absoluta, ele está dando alimento, está dando educação, está acolhendo crianças pobres, como é que tem gente que persegue ele? Por que é perseguido? Por que é perseguido? Porque a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. O mundo, irmãos, não é um lugar bom. A gente pensa, o mundo é um lugar mau. A sociedade, os valores, os pensamentos, não o mundo criação, cosmos que Deus ama, mas o mundo sistema humano é um sistema mau. Mau sempre foi. Desde a Roma de Nero, passando depois pelos séculos e séculos, até hoje em lugares e países muçulmanos, o sistema desse mundo jaz no diabo. E aí a gente não tem grandes perseguições, mas eu conheço muitas perseguições menores. Um funcionário que trabalha com ética, que é cristão, que não aceita corrupção, que não aceita suborno. Já vi muitos são perseguidos pelos seus colegas de trabalho porque são corruptos e mentirosos. Já vi muito isso. Já vi cristãos perderem o emprego porque eles não aceitaram mentir, não aceitaram suborno e corrupção, perdem o emprego. Já vi muito funcionário crente ser perseguido por seu chefe porque ele é do mal. Então a gente, cristão assim, a gente tem que saber, o mundo para nós não é um lugar de lazer. A vida de um cristão não é um lugar para descontração. A vida do cristão é um campo de guerra. É um campo de guerra, um campo de batalha. Os valores, os pensamentos, as ideias, os princípios desse mundo conspiram contra os valores do Evangelho. Por isso você vai ver essas histórias, o cara só está fazendo bem. Ele só está ajudando, os caras estão perseguindo, estão matando. Quem eram os melhores funcionários romanos? Quem são os melhores funcionários? Os cristãos. Mas são eles que são perseguidos, porque não aceita mentira, suborno, corrupção. Não aceita. Numa classe de aula, numa escola, se todos os alunos ali colam nas provas, cabulam aula, tem um aluno lá que é crente, ele não cola, ele não mata a aula. O que os outros colegas vão fazer com ele? A pureza, a integridade, a luz que a Bíblia diz, porque Jesus foi perseguido, ele apresentou a luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz revela a sujeira do pecado. A luz revela. Eu lembro uma vez que eu entrei num carro de um irmão, um carro já velho, o carro dele. Na hora que eu entrei, não foi aqui, não foi outro lugar. Eu entrei no carro dele assim, foi dar uma carona para mim.
O carro dele estava brilhando de limpo por dentro. Eu olhei assim. A primeira coisa que eu pensei foi o meu carro sujo. Aí eu fiquei com vergonha. Falei, rapaz, olha o carro do cara. Está brilhando de limpeza. Você viu ali? Primeira coisa foi meu carro. Eu chegar meu carro, primeira coisa eu vou mandar para lavar. Quando você vê um padrão, você vê uma coisa íntegra. E o cristão na sociedade deve ser assim, cara que anda com Deus. O cara pensa imediatamente na sua sujeira. Ou ele vai querer ser igual, ou ele vai ficar com raiva. Na maioria das vezes as pessoas ficam com raiva. Na maioria das vezes as pessoas ficam com ódio. Num grupo de amigos onde todo mundo é adúltero, aquele que não adultera, ficam com raiva. Todo mundo bebe ou usa droga, e ele não bebe e não usa droga, ele vai ser forçado ou excluído. Ele vai ser forçado ou excluído. Está num grupo de amigos assim, todo mundo bebendo, chega para você assim, a garrafona para você vai, não, eu não bebo, eu sou crente. Você vai fumar uma coisa, não, eu não vou, eu sou crente. E assim, aí, num certo sentido, o cristão, nesse sentido, ele é insuportável. O cristão verdadeiro, ele é insuportável. Ele é insuportável. Policial, amigo meu, falou assim, lá no departamento de polícia de trânsito, desculpa os policiais, mas ele me contou, ele falou, todo mundo aceita suborno. Eu falei, eu sou o único que não aceita. Imagine como eles me tratam. Imagine como eles me chamam. Imagine se eu sou promovido ou não. Os cristãos, eles têm que saber isso. Porque aí a gente já fica atento. Mas é assim mesmo, o mundo é assim mesmo. Jesus falou, se odiaram a mim, vão odiar vocês. Você não pode ser odiado por fazer o mal, mas por fazer o bem, disse Jesus. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Se você está sendo perseguido por seguir Jesus, por fazer o bem, por não se corromper, por andar em integridade, levante suas mãos e glorifique a Deus. Porque você faz parte do grupo seleto da humanidade, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Amém? Então isso também nos serve para a gente tirar essa ilusão, porque a gente tem muita ilusão, acho que o mundo, a sociedade não é boa, é corrompida, o sistema é corrompido, é miserável. Qualquer sistema político, governamental, econômico, ele jaz no diabo, seja de esquerda ou de direita. Seja de esquerda ou de direita. Os dois jazem no diabo, no poder, na mentira. Seja qual governo for, então não se iluda disso. Não se iluda com isso. Agora, temos a democracia, que é o menos pior de todos os outros. Que é o menos pior. Louvado seja Deus por esse sistema. Mas, se você andar com Deus, o diabo vai perseguir você. De uma forma ou de outra. Como tem perseguido lá, de maneira mais forte. Como perseguiram os apóstolos. Como mataram os apóstolos. De todos os apóstolos, só um que não teve morte violenta, que foi o apóstolo João. Todos os outros foram assassinados de acordo com a tradição cristã. Por quê? Andaram com Jesus. Segundo ataque do diabo, é o capítulo 5. É o ataque da infiltração. Primeiro, perseguição. Segundo, infiltração. A igreja está crescendo, expandindo. Final do capítulo 4, o homem de Deus chamado Barnabé pega o terreno, vende o terreno, pega o dinheiro e traz para os apóstolos. Isso aqui é para ajudar a igreja, para ajudar os necessitados, dá o dinheiro. Aí uma mulher, um casal na igreja, olha assim, olha o Barnabé, olha o que ele fez. Todo mundo fala para eles, olha que crente que ele é, como ele é um homem de fé. Ele fala assim, vamos fazer igual, Safira e Ananias, vamos fazer igual, só que a gente vende, a gente fica com uma parte do dinheiro e dá outra parte e diz que está dando tudo para a igreja. Ananias e Safira, aí chega lá e leva para Pedro, para o apóstolo, fala, olha, vendemos aí, queremos dar tudo para a igreja. Tudo é da igreja, porque nós confiamos em Deus, nós temos fé, nós entregamos tudo para Deus. Aí Pedro, pelo Espírito Santo, o que ele diz para Ananias? Ananias, por que você aceitou a mentira de Satanás? Porque Satanás mentiu ao seu coração e você aceitou isso e está mentindo para Deus e para o Espírito Santo. Quando Pedro fala isso, o Espírito Santo vem e mata Ananias e depois tira a vida da Safira. Os dois caem, são mortos, expiram, porque Deus é tão rígido,
tão forte nesse texto? Porque nesse momento o diabo queria entrar na igreja pela hipocrisia, pela falsidade, pela aparência. Se Ananias tivesse falado assim, eu estou dando uma parte, eu estou dando uma porção, não tinha problema. Mas ele queria mostrar que ele tinha uma fé que ele não tinha. Ele queria parecer ser o que ele não era. Ele queria trazer para dentro da igreja a mentira do diabo. Então por isso que o Espírito Santo vem e o elimina na frente de toda a igreja. Porque ali o diabo estava entrando na igreja pela infiltração. Ele pegou um crente vaidoso, não sei se era crente ou não, mas ele entrou no coração dele e ele queria levar isso para dentro da igreja. Como é que o diabo entra na igreja? Entra dentro da igreja quando ele vê um crente que é carnal, que é orgulhoso, que é mentiroso, um crente que vive uma vida pecaminosa. Aí o diabo mente para ele, põe uma mentira na boca dele, no ouvido dele, ele lança essa mentira para os outros cristãos, e aí dali a pouco a igreja está inflada pela mentira do diabo. Infiltração. Então pessoas assim, normalmente a igreja é assim, aquele cristão que não ora, que não serve a Deus, é esse que o diabo usa para trazer contenda e briga e desavença e coisas dentro da igreja. É esses que o diabo usa para tirar e dar mau testemunho para que os outros não entrem na igreja. Ele é pedra de tropeço, ele é pedra de escândalo, porque o de fora da igreja vê o de dentro da igreja e vê que ele é um mentiroso, que ele é um adúltero, que ele não vive o que ele fala, e aí isso não deixa ele vir. E quem são os que o diabo usa? Os crentes que dão lugar para o diabo. Ele entra na igreja por infiltração, e sempre foi assim, e sempre ele usou isso. Aí entra aquele que está dentro da igreja, mas não é regenerado, nunca recebeu o Espírito Santo, nunca foi cheio do Espírito Santo. Ele está dentro da igreja, mas os valores dele são os valores dessa sociedade, desse mundo. Eles vivem na base da aparência, da hipocrisia, da mentira e da falsidade. Ele é o joio que o diabo semeou. Quando o outro plantou e dormiu, o diabo vem e jogou o joio. E é esses que o diabo usa. E foi assim na história da igreja, e foi assim e é assim até hoje. Como é que o diabo ataca a igreja? Ele vai tentar as pessoas mais fracas, mais mundanos, mais pecadores, aqueles que levam uma vida dúbia. Aí o diabo vai e entra. Por isso que o Espírito Santo foi tão radical aqui, matou os dois. Imagine se ele fizesse o mesmo hoje. Estaria alguém vivo aqui agora? Estaria alguém vivo aqui agora? Ia ter um baita de um cemitério no estacionamento. Acho que até o pastor ia estar enterrado lá. Se ele usasse, que ali foi o início. O Espírito Santo queria dar uma lição para marcar na minha igreja: não deixe o diabo entrar pela hipocrisia, para você querer aparentar ser uma coisa que você não é, para você querer mostrar uma coisa que você não é. Isso é hipocrisia, isso é fingimento, isso é falsidade. O Espírito Santo não aceita isso, e o diabo vai entrar na igreja desse jeito. Infiltração, irmãos. Como está a sua vida com Deus? Não deis lugar ao diabo, diz a Bíblia. E não fique com raiva. Efésios, é o mesmo texto. Se você ficar com raiva, o diabo entra pela sua raiva. Se você der brecha, o leão, o vosso adversário, o diabo, anda como um leão que ruge ao vosso derredor, procurando a quem possa devorar. Ele não brinca, irmãos. Leia o livro do Apocalipse. O diabo não está de brincadeira. É um leão furioso. Ele está rodando. Você deu lugar, ele vai atacar você. Você bobeou, fraquejou, ele vai te atacar. Se você deu lugar, Satanás vai vir. E ele vem para destruir, ele vem para roubar, para matar. Ele não vem para brincar. Está assustando. É o que a Bíblia diz. O diabo, vosso adversário, anda. E lá no Apocalipse diz: ai da terra, porque o dragão desceu com grande furor e ódio para destruir a igreja. A igreja. Então não pense que ele não está com a sua artilharia apontada para você, para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para o seu casamento, para acabar com você. Isso não é brincadeira. O diabo se levanta contra a igreja. E toda vez que a igreja dá moleza, ele vem. Terceiro lugar. Terceiro ataque, capítulo 6. Primeiro, perseguição. Segundo, infiltração. Terceiro, distração. Havia na igreja
cristãos que falavam hebraico e que falavam grego. Os que falavam grego eram os da diáspora que vieram para lá, e alguns cristãos judeus achavam que os gregos não deviam receber a refeição diária. As viúvas, que não tinha quem ajudasse, era a igreja que ajudava. Essas viúvas falam gregas, não são, e não estavam dando, é um caso de preconceito, de discriminação declarada. Eles falam gregos, não são judeus, não falam hebraico, não vamos dar. Problema dentro da igreja. Capítulo 6, problema dentro da igreja. Quem é que está semeando o preconceito, a discriminação e a separação? O diabo. Aí chega o problema para os apóstolos, e percebam, na solução que os apóstolos dão para a coisa, vocês veem a ação de Deus contra a ação do diabo. O que os apóstolos se levantam e falam? Olha, não é bom que nós, os apóstolos, deixemos a oração e a palavra para cuidar das mesas. O que o diabo queria? Que Pedro, que Tiago, que João, que os apóstolos parassem de orar, de pregar a palavra. Então assim, eles vão cuidar disso aí, porque eles estão sendo discriminados, eles vão lá servir as viúvas. E ao fazer isso, eles não teriam tempo para se dedicar à ministração da palavra e da oração. Então os apóstolos percebem isso e falam assim: olha, o Senhor nos chamou, nós vamos nos consagrar à oração e à palavra. Elejam 7 homens cheios do Espírito Santo, que vão cuidar disso, mas nós não vamos. Qual é a ação do inimigo? Distrair a igreja, distraí-los da missão principal, tirar os apóstolos da sua missão da pregação e da oração, tirar eles daquela missão e colocar eles para cuidar de questões das viúvas ali, para assistencialismo, para ajudar. Então os apóstolos percebem isso é a ação do diabo, eles querem nos distrair, e aí eles percebem isso. Eu diria que hoje talvez seja a grande força do inimigo na igreja nossa, ocidental, é a distração. Está todo mundo distraído demais, está todo mundo cheio de distração demais, de entretenimento demais, de trabalho demais, está todo mundo preocupado com as coisas desse mundo demais, e a palavra e a oração de Deus vão ficando para o escanteio. Todo mundo preocupado demais com as coisas desse mundo. É o que o diabo queria. Não se preocupe com isso. Mas os apóstolos sabem que a força do evangelho é a palavra e a oração. Se eles parassem de pregar e de orar, a obra ia parar, a igreja ia parar. Eles sabem disso, que a igreja não é uma agência de assistencialismo, ela é o reino de Deus na terra, ela é a agência do reino de Deus, a igreja. E esse reino avança quando ora e prega. O que o diabo queria? Fazer com que eles parassem de fazer isso. O que acontece hoje com muitos cristãos? Estou trabalhando demais, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para ter comunhão com Deus, eu não tenho tempo para um monte de coisa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu vou deixando de orar, eu vou deixando de meditar na palavra, eu deixo de cultuar a Deus, eu deixo de participar da reunião de oração, porque tem muito trabalho. Lembra quando Deus chamou Moisés e mandou Moisés para libertar o povo do faraó? E Moisés chegou lá e falou: faraó, vim libertar o meu povo em nome de Deus, Deus mandou libertar o meu povo. Qual foi a reação dos faraó para Moisés? Ah é, Moisés? Esse povo está muito vagabundo, vou aumentar a carga horária de trabalho deles. Por isso que esse povo quer ser liberto. O que o faraó deu mais trabalho para eles? Para o povo. Aí o povo ficou com raiva de Moisés, porque Deus estava querendo libertar o povo, mas o faraó percebeu. O que acontece com muita gente? Preciso trabalhar, preciso ganhar mais, preciso estudar mais, preciso fazer meu mestrado, preciso fazer meu doutorado, preciso, e a pessoa não ora. A pessoa não lê a Bíblia, não vigia, não guarda o coração, não cresce em santidade, vai sendo levado, vai esfriando o coração, o pecado vai entrando no coração, a pessoa vai esfriando. Aí o diabo vai entrando na pessoa e no coração, que eu não tenho tempo. Os apóstolos falam: olha, Deus nos chamou para pregar e para orar. Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer como igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a gente deixa de fazer o principal. Às vezes eu fico pensando no meu ministério, eu faço tanta coisa, às vezes eu falo assim: se eu não fizesse isso, se eu orasse, eu acho que ia ser bem melhor. Um dia alguém ligou para um pastor e falou assim: pastor, o que você está fazendo? Eu estou orando. Eu falei: ah, pastor, o senhor não está fazendo nada? Vamos ali comigo. Esse é o trabalho do pastor. Se eu fosse escolher um pastor, eu escolho um pastor que ora. A igreja deveria orar para o seu pastor orar. Faz do pastor um homem da oração e da palavra, para quando ele lê e pregar a palavra, ter autoridade da palavra e da oração. Qual é o desafio nosso? É esse. E na nossa, como acontece com a igreja, acontece na nossa vida.
No nosso relacionamento, no nosso casamento, eu tenho que fazer isso. E amanhã eu tenho tanta coisa a fazer, não vai ter tempo de orar, não vai ter tempo de ler a Bíblia. É aí que o diabo entra. Conhece aquela história da rã lá? Que o cara queria fazer o experimento, jogou a rã na água quente, na hora que ela caiu, a água quente, ela bateu e saiu fora. Aí o cara falou, tem outro jeito. Pegou a rã, colocou na chaleira, na água fria. A rã ficou lá, ele acendeu o fogo. Aí a rã começou lá na água. E a água começou a aquecer aos pouquinhos. E ela estava lá, que venha quente. A água está ficando quente, está morna, está esquentando, está esquentando. Daqui a pouco, cozinhou. A rã, ela morreu lá naquela água. É assim que o diabo faz. Eu já vi tanto isso, irmãos. Aquele crente dedicado, cheio do Espírito Santo. De repente ele começa, preciso trabalhar mais. Preciso estudar mais. Preciso conseguir isso, preciso conseguir aquilo. Preciso comprar um carro novo. Preciso fazer aquilo. Ele para de orar. Para de vir na igreja. Para de se consagrar. Mas o que eu já vi isso, irmãos? O que eu já vi isso? Quando o cara primeiro deixa de vir no culto de oração. Depois ele às vezes começa a faltar no domingo. É porque o diabo já está entrando no coração. Começa a esfriar a fé. Esfriar, esfriar, esfriar. Daqui a pouco ele está morto. Daqui a pouco ele fala, domingo eu não vou, eu vou na festa. Vai ter show, vai ter baile, vai ter aquilo outro. O coração dele já está de acordo com o mundo. E ele morreu e não sabe. Que Deus levante, irmãos, a gente para orar e para a palavra. É importante cuidar das viúvas. A igreja tem esse ministério, tem pessoas para fazer isso, mas tem uns chamados para pregação e para a oração. Amém? Eu trouxe o livro do pastor Dr. Sang Subyol, pregou lá em Pinheiros, coreano, A Vida de Oração de Jesus. Eu não trouxe muitos livros, não, eu queria que você lesse esse livro. Esse homem aqui, o pastor Breno, que é o tradutor que nos levou para a Coreia, mudou para a Coreia na década de 80, foi estudar teologia lá. E colocaram o Breno no mesmo quarto que esse homem. Um jovem ainda. E o Breno disse que nunca viu um negócio daquele. E lá no seminário coreano eles tinham que levantar e tinha reunião de oração todo dia, 5 horas da manhã. Das 5 às 7. No seminário teológico, se um aluno faltasse 3 reuniões de oração no curso, ele era expulso do seminário. Aqui no Brasil, quando a gente orava no seminário, o pessoal zombava da gente. Veja a diferença de igreja. Veja a diferença de igreja. E ele disse que viu o Dr. Sang Subyol, seu colega de quarto, orar todos os dias de madrugada e à noite. E esse homem orava 365 dias por ano. Podia estar nevando. E esse homem passa 2 noites em oração na igreja dele hoje. Foi um dos melhores alunos do seminário. Pois o seminário teológico do Westminster convidou ele para fazer mestrado e doutorado, ele foi. Quando ele estava fazendo o doutorado, ele falou, olha, eu percebi que os estudos estavam roubando o meu tempo de oração. Eu falei, não pode acontecer. O tempo que eu gasto estudando, eu vou passar orando. Foi um dos melhores alunos do Westminster. Foi convidado para dar aula lá nos Estados Unidos. Mas ele falou, preciso voltar para a Coreia. E voltou lá, e hoje é um homem que escreveu esse livro, que prega. E lá na Coreia a gente foi na igreja dele. Quando ele chegou na igreja dele, ele pediu, primeira coisa para a igreja fazer, fez um quartinho que você subia assim. Ele nunca deixava ninguém, deixou os brasileiros. Você sobe assim a escada e lá tem um quarto com um colchão. Ele diz, é aqui que eu passo horas e horas orando pela pregação da palavra. Eu não faço uma pregação sem orar pelo menos 2 horas por aquela pregação. Às vezes ele passa noites ali. Por isso que a Coreia do Sul tem sido transformada pelo poder do Evangelho. Por isso que a Coreia do Norte vai ser transformada, irmãos. E aquele poder lá vai cair. E aquela nação vai ser alcançada com o Evangelho. Porque tem um país que ora. Essa é a principal função de um pastor e de uma igreja, orar e pregar a palavra. A gente quer ficar distraído com muita coisa. Não se distraia. Não se distraia. Era importante cuidar daquilo, mas coloque a oração como fundamento. Eu não começo um dia e não fecho o dia sem orar, sem meditar na palavra. Coloque como aquele outro irmão fez o propósito, eu jamais vou tomar o café da manhã sem a palavra. Vai ser o primeiro, o principal. Eu vou cultivar minha alma e a minha fé. Eu vou deixar Deus trabalhar na minha vida. Eu vou deixar Deus me encher do Espírito Santo. Vamos fazer isso em nome de Jesus, amém?
Eu contei para vocês lá no dia do congresso, quinta-feira, que nós chegamos lá, cansado, um dia cansativo. Ele pregou 2 horas, esse rapaz, o pastor, 2 horas. Eu tinha dado umas 5 cochiladas no sermão dele. E eu falei assim, ó, rapaz, quando o povo cochila, mesmo assim Deus opera. Agora eu não vou mais ficar preocupado. Porque eu cochilei e Deus falou comigo ali. Que terminou de pregar depois de 2 horas, 10h30 da noite. Falei, agora que ela vai fazer uma oração de 2 minutos, vai mandar embora. Eu ainda nem sabia onde ia ficar em São Paulo ainda, precisava achar um lugar para dormir. Aí o coreano fala, agora nós vamos fazer 30 minutos de oração. Eu falei, o cara está para acabar com a gente, não? Imagina hoje aqui, eu vou marcar no relógio 30 minutos de oração. E Deus fala principalmente nos 5 minutos finais. E colocou, e foi um quebrantamento. No último dia, ele estava pregando, encerrando. Quando ele estava encerrando, o tradutor começou a chorar. A unção do Espírito Santo. Deus nos quebrantou. Ele trouxe uma palavra. Ele falou, eu vejo esperança para a igreja do Brasil, porque é uma igreja que está orando. A igreja de Pinheiros, irmãos, lá de São Paulo, uma igreja de 600, 700 membros. Está plantando mais de 25 igrejas aqui em São Paulo. Uma igreja só. Levanta 250 mil reais de oferta só para missões aqui. Eles têm uma missão, não vai ficar uma cidade em São Paulo sem ter uma igreja presbiteriana. Estão fazendo reunião de oração toda manhã lá. Assim, o avivamento está chegando lá em Manaus, em outras cidades, porque a igreja está se levantando para orar. Ele falou, ter esperança para a igreja presbiteriana. O Espírito está me falando que Deus vai trazer um avivamento se vocês orarem. Vamos orar, vamos consagrar nossa vida. Desde de ser um crente sem vergonha, irmão, desde de dar lugar para o diabo na sua vida, desde de ser ranzinza, murmurador, desde de ser relaxado e irresponsável. Tome um compromisso sério com Deus. Esse mundo está mergulhado no mal, nas trevas. Deus quer usar você, a sua vida. Se levante e diz, a igreja de Jesus avança em nome de Jesus, amém? É assim que a igreja faz, é assim que a igreja opera. É assim que nós queremos andar, de joelhos, de fé em fé, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Consagre a sua vida a Deus. Consagre a sua vida a Deus. Fale assim, eu quero fazer mais. Eu quero orar mais. Eu quero ler mais a tua palavra. Eu quero ouvir tua voz. Faça isso agora. Senhor, por favor, me ajude a orar, a te buscar, a ouvir a tua voz, a sentir o teu Espírito. Quero ser cheio do teu Espírito Santo. Me ajude, Senhor. Faça essa oração a Deus agora, por favor. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, o inimigo nos tenta, nos persegue, tenta nos infiltrar, destruir a igreja, nos desanimar, mas hoje o Senhor está falando conosco, Pai. Ele tenta nos distrair, nos coloca preocupações, ansiedades, tenta nos fazer parar de orar, de pregar a palavra, tenta nos deter, Senhor, mas hoje o Senhor falou conosco. O Senhor quer nos levantar, o Senhor quer nos consagrar a Ti, a palavra de Deus. Amado Deus, em nome de Jesus, consagramos a nossa vida ao Senhor e à Sua palavra e rejeitamos todo o ataque do diabo, Senhor. Rejeitamos toda seta inflamada do maligno com o escudo da fé, da palavra. E tomamos posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orando no Espírito Santo, nós repreendemos a ação do diabo, Senhor, das trevas, na nossa mente, no nosso coração e na nossa igreja. Nós repreendemos, Senhor, espírito que quer nos esfriar, nos relaxar, nos deixar, Senhor, crentes mornos, fracos, relaxados, infrutíferos. Queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos ser cheios do fogo do Espírito Santo, queremos ser dedicados na oração e na palavra, queremos ser homens e mulheres e jovens que meditam na palavra, que oram a palavra e que pregam a Tua palavra, Senhor. Não nos deixes viver, ó Deus, acomodados, acovardados. Não nos deixes vivermos, ó Deus, uma vida cristã morna, fraca, árida, fria. Aquece-nos com o Teu fogo, Senhor.
E leva-nos, ó Deus, uma vida de consagração ao Senhor. Levanta intercessores nessa igreja. Gente que vai orar, que vai clamar, que vai, ó Deus, batalhar em oração até a vitória, até a bênção chegar, em nome de Jesus. Faz de mim um homem de oração, Senhor. Faz de mim um homem de oração, Senhor. E cada pessoa aqui nessa igreja, faz de nós uma igreja de oração, uma igreja que ama a palavra, uma igreja consagrada a Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo. Livra-nos dos entretenimentos, das distrações, das ilusões desse mundo, meu Pai. E leva-nos, ó Deus, uma vida mais consagrada, mais missionária. Uma igreja que abençoa essa cidade e abençoa o mundo, Senhor. Abençoa os missionários, abençoa os cristãos perseguidos, abençoa os missionários que estão em lugares longínquos e distantes, ó Pai. Sustenta os teus servos, e que essa igreja seja uma igreja missionária, uma igreja missionária, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que transborda no Espírito Santo de Deus. Faça isso, meu Deus, faça isso. Repreende, Senhor, e destrói toda obra do mal, toda mentira, toda tentação, toda artimanha de Satanás, toda cilada. Nós repreendemos, expulsamos em nome de Jesus e nos cobrimos com o sangue de Cristo sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. E como pastor dessa igreja, eu repreendo, Senhor, a obra do diabo, Senhor, em nome de Jesus. E oro para que cada irmão aqui seja selado com o sangue do Cordeiro, e que cada irmão aqui seja cheio do Espírito Santo de Deus, e que cada lar aqui seja cheio do Espírito Santo de Deus, que o diabo não toque na vida, Senhor. Não toque, Senhor, contra toda cilada, toda artimanha, toda mentira. Nós queremos ser o povo da luz e da verdade, que anda na luz, e que adora na luz, e que vive na luz de Cristo. E dizemos: Jesus amado, encha a nossa vida, porque nós te amamos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, a nossa frieza. Perdoa-nos, ó Deus, a nossa indisciplina, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isso, eu oro por isso. Eu te agradeço, porque o Senhor não desiste de nós, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, ó Pai. Em nome de Jesus eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico. Aleluia. Amém. Amém.